Fala galerinha do X, tudo bem com vocês, meus queridos? Professor Teta na área, e hoje nós estamos aqui para mais uma aulinha de física, mais um módulo aí da nossa apostila. Hoje falaremos da aula 4, né? Aceleração e classificação de movimentos, beleza? Bom, eu queria começar, antes de entrar nesse tema novo, relembrar um conceito que nós vimos na nossa última aula. Lembra que a última aula nós começamos a ver a cinemática escalar, né? É o estudo dos movimentos de forma geral. E aí nós aprendemos vários conceitos, várias grandezas físicas ali dentro. Falamos de repouso, movimento, trajetória, referencial, ponto material, corpo extenso, e nós finalizamos falando dessa grandeza aí que vocês estão vendo na tela, velocidade escalar média. A grandeza velocidade, pessoal, quando o estudo é de movimento, é a grandeza mais importante. Inclusive, os nossos movimentos vão ser baseados se a velocidade vai ou não vai mudar. Vocês vão perceber isso, só que mais lá para frente, tá bom? Mas antes de entrar na aula de hoje, eu queria relembrar o conceito de velocidade escalar média. E aí eu coloquei um exemplo. Imagine que você está fazendo uma viagem e às 7 horas da manhã você está passando lá pelo quilômetro 50, beleza? E aí você foi viajar. 3 horas depois, ou seja, às 10 horas da manhã, você está passando lá pelo quilômetro 110. Repare, pessoal, que é muito importante você prestar atenção nisso, que eu não falei de nada que aconteceu na viagem, Você poderia ter parado na viagem, um pneu poderia ter estourado, Você poderia ter parado para comer alguma coisa, ou ter ido ao banheiro, você poderia ter andado mais rápido em algum momento, mais lento em algum momento, não me interessa. Eu só te dei as informações do início do movimento e do final do movimento. E é isso que é importante para se calcular a velocidade escalar média. Então repare que o nosso espaço inicial, é a posição onde eu começo o meu movimento, é a posição 50 km. E o meu tempo inicial, nesse momento, é o tempo 7 horas. Tudo bem? Depois eu fui lá para a posição 110 quilômetros. E o meu tempo, meu cronômetro, nesse momento, ele marcava 10 horas. Como é que eu calculo a tal velocidade escalar média? A gente fala que a velocidade escalar média é a taxa de variação de espaço. É como a variação de espaço ela muda à medida que o tempo passa. E aí eu te apresentei essa formulinha. A velocidade média é o famoso ΔS sobre ΔT, onde o ΔS é a posição final menos a posição inicial e o ΔT, tempo final menos tempo inicial. Tudo bem? Fazendo essa continha, nós chegamos numa velocidade média de 60 km por hora. Pessoal, isso é uma velocidade média. Eu posso falar que a cada hora esse cara anda 20 km? Não posso. Lembra que eu não sei o que aconteceu aí no meio do percurso. Então olha só a perguntinha que eu te faço. Em que posição esse carro estava às 8 horas da manhã? Ah, Matheus, se ele estava na posição 57, como ele anda 20 km por hora, às 8 horas ele vai estar lá no quilômetro 70. Não sei se isso é verdade. Você concorda comigo? É uma média das velocidades. Em média, a cada hora esse cara anda 20 km. É uma média. Tá? Então, cuidado com essas grandezas que envolvem termos médios. Eu estou pedindo isso hoje para vocês, esse cuidado, porque hoje nós vamos aprender uma outra grandeza que também é a média. Só que essa grandeza nós chamamos de aceleração escalar média, tá? Que na verdade nós vamos falar aqui, ó, beleza? Esse slide que eu estou te apresentando é o seguinte: já que nós estamos estudando movimento, é muito importante em alguns exercícios a gente saber classificar o nosso movimento, tudo bem? E eu vou te apresentar agora uma primeira classificação. E essa classificação, ela diz respeito apenas à velocidade do corpo, tudo bem? Que na verdade é a única grandeza que por enquanto você aprendeu. Você vai aprender uma outra grandeza daqui a pouco no próximo slide, que é a grandeza aceleração. Mas por enquanto você só conhece a grandeza velocidade, tudo bem? Bom, lembra que quando um corpo se movimenta, ele se movimenta numa trajetória, ele se move dentro de um referencial. E esse referencial, ele tem sempre um sentido.
Então, por exemplo, olha nessa imagenzinha, essa setona amarela que eu estou fazendo, eu estou falando que o sentido positivo do meu referencial, ele é para a direita, tá? Isso tanto nessa seta amarela aqui em cima, quanto nessa seta amarela aqui embaixo. Então, o meu referencial é como se fosse uma pista e ela é crescente, ela é positiva para a direita. Beleza? Agora eu quero que você acompanhe a diferença do desenho de cima para o desenho de baixo. Repare que no desenho de cima, a sua bolinha, que é o seu corpo, ela se movimenta no mesmo sentido do seu referencial. Ela se move no sentido crescente do seu referencial. Toda vez que isso acontecer, a gente vai representar a velocidade desse corpo por um valor positivo. E nós vamos chamar esse movimento como sendo um movimento progressivo. Mateus, não entendi. Então vamos lá. Você vai ter um objeto se movimentando. Esse objeto ele vai se movimentar dentro de um referencial. Todo referencial ele tem um sentido crescente na sua trajetória. Se o seu objeto se movimentar no mesmo sentido, né, do sentido crescente da trajetória, nós vamos falar que a velocidade desse objeto é representada por um número positivo. Olha o sinal de maior aqui, ó. A sua velocidade é maior que zero. E a esse movimento nós damos o nome de movimento progressivo. Em contrapartida, olha a imagem ali de baixo. Repare que a sua seta amarela continua do mesmo jeito, só que agora olha a sua bolinha. O seu corpo, ele está se movimentando, pessoal, no sentido contrário ao da trajetória. Ele está se movimentando para o lado dos números decrescentes. Então, a esse movimento nós vamos dar o nome de movimento retrógrado. E todo movimento retrógrado vai ter a sua velocidade representada por um número negativo. Fala, Mateus, espera lá. Eu nunca vi um velocímetro, né, que uma hora aponta para números positivos. Aliás, eu nunca vi números negativos, desculpa. Aliás, eu nunca vi números negativos no meu velocímetro. Pessoal, vocês têm toda a razão, tá? Essa questão do sinal positivo ou negativo nada mais é do que uma situação arbitrária para que a gente resolva e diferencie os nossos exercícios. Na teoria, na prática, isso não existe. Por exemplo, quando você vai de São Paulo para Ribeirão ou de Ribeirão para São Paulo, né, não é porque você está vindo de São Paulo para Ribeirão que o seu velocímetro gira para um lado e quando você vai de Ribeirão para São Paulo, o seu velocímetro gira para o outro. Não é isso, tá? Isso é apenas um formalismo teórico. Quando você, num exercício, né, tiver o seu corpo se movendo no sentido crescente da trajetória, você vai representar a velocidade dele por um número positivo. Agora, se o seu objeto estiver se movimentando no sentido decrescente da trajetória, você vai representar a velocidade por um número negativo. Então, por exemplo, vamos imaginar, a velocidade aqui dessa bolinha é de 10 metros por segundo. Mateus, ela é positiva por quê? Porque ele está se movendo no sentido crescente. Mateus, e a velocidade desse momento agora? Eu posso falar que ela é de menos 10 metros por segundo. Qual que é o significado disso? Esse menos não tem nada a ver com a velocidade, está aumentando, está diminuindo. Ah, esquece isso. É só para falar que ele está se movendo contra o meu referencial. Então eu queria que você guardasse essas duas palavrinhas que eu acabei de apresentar para você. Movimento progressivo, velocidade positiva. Movimento retrógrado, velocidade negativa. Beleza? Isso já faz parte dessa aula 4. Lembra que a aula 4 se chama aceleração escalar e classificação de movimentos. Eu já comecei a classificação. Agora eu vou te apresentar a aceleração e vou continuar a classificação. Beleza? Então, olha só. A gente vai falar agora numa outra grandeza muito importante dentro da física, que é a grandeza chamada aceleração escalar média. E olha só o que eu escrevi que a aceleração escalar média é. Ela é a razão entre a variação de velocidade. Pessoal, importante isso, ó. A aceleração, ela estuda a variação de velocidade num certo intervalo de tempo.
Mateus, o que a velocidade estuda? A velocidade estuda a variação de espaço. E o que a aceleração estuda? A aceleração estuda a variação da velocidade. Um objeto só vai ter aceleração se a velocidade dele mudar. Tudo bem? Muito claro a esse detalhe, gente. Isso é muito importante. Então, de novo, Mateus, por um objeto ter velocidade, o que ele tem que ter? Ele tem que mudar a sua posição. Mateus, por um objeto ter aceleração, o que ele tem que ter? Ele tem que ter mudança na sua velocidade. Beleza? E agora nós estamos estudando a tal da aceleração escalar média. E eu queria que você olhasse a imagem que está aparecendo aí para você. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma bolinha nessa primeira posição. E nessa primeira posição, a velocidade dela eu estou chamando de V0. É como se fosse a velocidade inicial dela. E nesse momento, o meu cronômetro, o meu relógio, ele está marcando um instante que eu estou chamando de T0. Legal. Essa bolinha começou a andar. Eu não estou preocupado com o que está acontecendo aí no meio do trajeto. Vamos imaginar que eu resolvi olhar para a bolinha agora nessa posição. A velocidade nessa posição agora é diferente. Eu estou chamando ela de V. Tudo bem? E nesse momento, o meu cronômetro também mudou. Eu estou chamando esse tempo de T. Eu posso fazer um estudo da variação dessa velocidade. Tudo bem? E a essa variação nós damos o nome de aceleração escalar média. Então, olha só como a formulinha de aceleração e de velocidade são iguais. Vou escrever aqui a de velocidade média. Ó. Velocidade média é o que? É a variação de espaço no tempo. Ou seja, é o espaço final menos o espaço inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. A aceleração, ela é a variação da velocidade. É a velocidade final menos a inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Tudo bem? Lembra, ó, quando a gente estuda... Deixa eu trocar aqui a cor para vocês, ó, para destacar. Quando a gente estudou a velocidade, lembra que o espaço ele era medido em metros. Nós estudamos que o tempo era medido em segundos, para que a nossa velocidade no sistema internacional fosse o metro por segundo. Tá? Vamos fazer a análise agora na aceleração? Olha só, a velocidade agora é o metro por segundo. O tempo é o segundo. Então, o que vai aparecer para a gente? Ó, vai aparecer isso, metro por segundo dividido por segundo. Esses 2 segundos a gente consegue juntar e escrever que a unidade da aceleração no sistema internacional é de metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, lembra que no sistema internacional a velocidade é metro por segundo. A aceleração é metro por segundo ao quadrado. Tudo bem? A gente não pode esquecer o conceito de aceleração e velocidade. A gente não pode misturar os dois. É simples, gente. O que a velocidade estuda? Ela estuda a variação do espaço. Ela se preocupa por onde o corpo está passando. A aceleração não, ela não se preocupa por onde o corpo está passando, ela se preocupa com o que o velocímetro está indicando, que é a velocidade. Então, cada uma dessas grandezas estuda uma coisa diferente. Tudo bem, galera? Tranquilo? Bom, para a gente basicamente finalizar essa aula, eu queria te apresentar agora mais uma classificação. Tá? E essa classificação, gente, agora ela vai introduzir para a gente 2 palavrinhas. Nós já aprendemos 2, a palavrinha progressivo e a palavrinha retrógrado. Além dessas 2 palavras, nós vamos ter agora a palavra acelerado. Deixa eu só trocar aqui para vocês a cor do pincel de novo. Tá? Nós vamos ter, então, a palavrinha acelerado e uma outra palavrinha retardado. Dá vontade de rir, né? Movimento retardado. Estranho, né? Poderia ser desacelerado, mas não é, pessoal. E a gente não pode utilizar, tá? As palavras corretas aí é acelerado e retardado. Mateus, o que é um movimento acelerado? Tá aqui, ó.
Movimento acelerado é um movimento onde o módulo da velocidade aumenta. Então, se você olhou para um objeto e a velocidade dele está aumentando, o movimento você vai chamar de acelerado. O que é um movimento retardado? Está aqui, ó. É um movimento onde o módulo, o valor da velocidade diminui. Então você olhou para um carrinho ali, ele está diminuindo a sua velocidade, tá? Você vai falar que o movimento, vai classificar esse movimento como sendo um movimento o quê? Retardado. Existe uma maneira mais rápida da gente perceber se o movimento é acelerado ou retardado. E essa maneira diz respeito, pessoal, ao sinal da velocidade da aceleração. Então presta atenção. Toda vez que a velocidade e a aceleração tiverem o mesmo sinal, não importa, meus amigos, se a velocidade é positiva ou negativa e a aceleração também. O que importa é se elas têm o mesmo sinal. Ou as duas são positivas ou as duas são negativas. Nós podemos falar que o movimento é acelerado. Nesse momento, nesses dois casos, ou os dois positivos ou os dois negativos, a nossa velocidade estaria aumentando. Em contrapartida, se a minha velocidade e a minha aceleração, tiverem sinais trocados, olha só, velocidade positiva ou aceleração negativa, né? E velocidade negativa e aceleração positiva, o nosso movimento é chamado de movimento retardado. Deixa eu resumir uma coisa importante. Nós aprendemos a palavrinha progressivo e retrógrado. A palavra progressivo e retrógrado diz apenas o sinal da velocidade. Velocidade positiva, progressivo. Velocidade negativa, retrógrado. As palavras acelerado e retardado, elas dizem respeito aos dois sinais, da velocidade e da aceleração. Tá? É muito importante que você entenda isso. Eu não olho só para a aceleração, eu olho para os dois sinais, para a velocidade e para a aceleração. E se esses dois sinais forem iguais, né, tanto para a velocidade quanto para a aceleração, o movimento é chamado acelerado, e se os meus dois sinais eles forem diferentes, eu chamo o movimento de retardado, beleza? Uma das maneiras que os exercícios gostam de cobrar isso é a partir de gráficos. E esse é o nosso último slide aqui, para depois a gente fazer alguns exercícios, tá? Pessoal, eu apresentei aqui para vocês os 6 gráficos que vão, né, de certa forma, surgir para vocês em exercícios. E muitas vezes ele pede para você olhar para esse gráfico e simplesmente classificar o movimento, só olhando para o gráfico. Tá? Então, primeiro eu quero que você olhe para esses 3 gráficos aqui de cima. Repare que todos eles estão levando a palavrinha progressivo. Mateus, o que era o progressivo? Lembra que progressivo, a velocidade é positiva. Como é que eu sei que nesses gráficos a velocidade é positiva? Eu queria que você olhasse para o zero. Pessoal, o seu zero é esse nível aqui, ó. Tudo que está acima do zero é positivo. Tudo que está abaixo do zero é negativo. Repare que esses 3 gráficos verdes, eles estão acima do zero. Então significa que todos eles têm velocidade positiva. Por isso, todos eles são classificados como progressivos. Agora, olha os de baixo, ó. Todos eles, os 3 gráficos de baixo, eu classifiquei eles como retrógrado. Mateus, o que era um movimento retrógrado mesmo? Era um movimento de velocidade negativa. Como é que eu sei que a velocidade desses gráficos é negativa? Vamos lá de novo. Olha o zero aqui, pessoal. Acima do zero é positivo, abaixo do zero é negativo. E esses 3 gráficos alaranjados aí embaixo, eles foram construídos abaixo do zero. Por isso, todos são, né, retrógrados, beleza? Bom, agora eu quero que você foque os 2 gráficos da esquerda. Repare que eu classifiquei eles só como progressivo ou retrógrado. Mateus, por que você não colocou a palavrinha acelerado e retardado nesses 2 gráficos da esquerda? Gente, olha o estilo de gráfico.
Repare que quando você tem um gráfico, né, paralelo ao eixo do tempo, significa que a sua velocidade ela não está mudando. E se a velocidade não muda, esses movimentos não possuem aceleração. Então, nesse primeiro gráfico verde aqui, ó, a minha aceleração ela é zero. Mateus, por que ela é zero? Porque a minha velocidade ela nem aumenta, ela nem diminui. Mesma coisa no gráfico aqui de baixo, ó. A minha velocidade ela é constante. E se a velocidade é constante, eu não tenho aceleração. E, gente, se eu não tenho aceleração, não dá para introduzir a palavrinha acelerado e retardado. Lembra que a palavrinha acelerado e retardado, ela depende tanto do sinal da velocidade quanto da aceleração. Mas eu não tenho aceleração nesses dois primeiros estilos. Como é que eu vou colocar a palavrinha acelerado e retardado? Percebe? Agora, eu queria que você focasse nesses dois gráficos aqui do meio, ó. Olha esse gráfico. Pessoal, o que está acontecendo com a velocidade desse cara? Mateus, a velocidade desse cara ela está aumentando. Como é que a gente percebe isso? A gente percebe isso por quê? Porque isso daqui é uma reta crescente. E ela é uma reta crescente com valores positivos de velocidade. Repara, ó, quer ver? Vamos inventar uns números? Por exemplo, quando eu pego esse valor aqui, vamos imaginar que a velocidade aqui vale a 10. Quando eu andar um pouquinho para cá, ó, a velocidade ela subiu um pouquinho, sei lá, foi para 12. Quando eu olhar um pouquinho mais para cá, a velocidade deu mais uma subida, foi para 14. Então, a minha velocidade está aumentando, tudo bem? E a minha reta ser crescente, isso é uma coisa importante, quando a sua reta é uma reta crescente, a sua aceleração ela sempre vai ser positiva. Então, olha só, lembra aqui que eu falei? Quando a velocidade e a aceleração elas vão ter o mesmo sinal, além do movimento, aqui no caso, ser progressivo, ele também é o quê? Acelerado. Lembra que no movimento acelerado, o sinal da aceleração e da velocidade, eles são iguais. Olha agora, ó, o gráfico de baixo. Presta atenção. O que nós temos aqui? Eu tenho aqui uma velocidade negativa e a minha aceleração ela também é negativa. Mateus, por que a aceleração é negativa? Porque o que está acontecendo aqui, ó, com a minha reta? Essa reta é uma reta decrescente. E toda vez que você tem uma reta decrescente, a sua aceleração ela leva um sinal que negativo. Mas, Mateus, por que você falou que o movimento é acelerado? Gente, o que tinha que acontecer para ser acelerado? O sinal da velocidade e da aceleração, eles precisariam ser o quê? Iguais. Então, lembra, quem determina, né, se o movimento é progressivo ou retrógrado é só o sinal da velocidade. Agora, quem determina, né, se o seu movimento é acelerado ou retardado é o sinal das duas grandezas, da velocidade e da aceleração. Reta crescente, aceleração positiva. Reta decrescente, aceleração negativa. Beleza? Olha os dois últimos aqui, gente, esses dois gráficos. O que nós temos aqui? A nossa velocidade aqui, ela continua sendo positiva. Por quê? Porque está acima do zero. Tudo bem? Só que essa reta, ela é crescente ou decrescente? Ah, Mateus, ela é uma reta decrescente. E quando a reta é decrescente, a aceleração é negativa. Ah, olha lá, Mateus, os sinais são diferentes. E quando os sinais são diferentes, o movimento é classificado como retardado. Tudo bem? Olha o gráfico de baixo. Pessoal, o gráfico de baixo, a velocidade é positiva ou negativa? Ó, aqui está o zero. O gráfico está na parte de baixo. Se é a parte de baixo, é a velocidade negativa. Só que essa reta, ela é crescente ou decrescente? Ah, é uma reta crescente. Toda vez que a reta for crescente, a aceleração ela tem que ser positiva. Ah, Mateus, de novo os sinais eram contrários. E quando os sinais são contrários, o movimento é o quê? Retardado, tá? Gente, é muito importante bater o olho num gráfico, saber o sinal da velocidade, saber o sinal da aceleração e classificar o seu movimento como progressivo ou retrógrado ou acelerado ou retardado. Tudo bem? A nossa aula 4, ela nada mais é do que isso.
ela veio aqui para apresentar para vocês, né, o conceito de aceleração, e ela veio apresentar essas 4 palavrinhas que são utilizadas para a gente fazer a classificação do nosso movimento. Beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado. Se ficou muito rápido, volta o vídeo, analisa, pensa, raciocina, observa, faz anotações, tá? E aí num próximo vídeo a gente vai fazer a resolução dos exercícios de sala aí, né? Do X exercitando aí pra gente. X praticando, exercitando, hein? Nem lembro agora mais, tá? Tanto nome, X aprofundando, X tetando, X não sei o que lá. Não importa. Nós vamos fazer os exercícios de sala aí no próximo vídeo, beleza? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.